Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos. Hoje é a aula de composição e eu vou falar sobre uma regra que é uma regra muito conhecida. Eu não sei se você conhece, mas ela é muito conhecida. Chama a regra dos terços. A regra dos terços ele é um tipo de composição que você não usa o centro do canvas. Com a aplicação dela, elementos importantes podem ser organizados usando um jogo da velha como linha guia. Então, essa forma de compor os elementos, ela é muito usada na fotografia, né? Eu só uso ela quando o meu canvas é retangular. Tem gente que às vezes o canvas é quadrado e coloca o jogo da velha e faz, mas eu não gosto, eu gosto de fazer retangular. Então, o que eu faço? Divido em 9 pedaços, né? Então, é o jogo da velha, você faz um jogo da velha dividindo em 9 pedaços iguais esse retângulo, tá? Os pontos de intersecção que estão assinalados em amarelo aqui do lado são os pontos onde você deve posicionar os elementos principais. Então vamos lá. O foco de interesse vai estar nessa intersecção das linhas que dividem esse quadro, tá bom? Esse tipo de composição é uma maneira básica de compor elemento e você consegue uma composição muito harmoniosa, costuma ficar muito atraente, tá bom? Agora, o que acontece? Em composições com muitos elementos, você pode usar as linhas. Então, você não usa só os pontos de intersecção, você usa as linhas também como guia para equilibrar essa imagem, distribuindo os elementos adicionais nessas linhas, certo? Por exemplo, usar as linhas horizontais, elas dividem o plano de uma imagem. Então, na fotografia, costumo usar o horizonte, ou em cima, ou na linha de cima, ou na linha de baixo. Aqui, o que eu fiz? Eu usei o tronco, usando a linha guia horizontal de cima, para posicionar esse tronco. Acima do tronco, o que eu fiz? A copa da árvore. E ela serviu de moldura para a minha história, né? E daí ela limpa o plano inferior, onde está a criança. E apesar da criança ela ser um elemento menor em tamanho, ela ganha destaque a partir de um plano de fundo inferior mais limpo, entende? Então, o que eu fiz? Eu usei também a linha vertical da direita, tanto o tronco da árvore quanto a corda do balanço, eles seguem essa linha e eu levo o olhar de quem está observando a criação para a menina. Então, você olha o tronco, o teu olhar é chamado para o tronco, você olha e desce olhando para a menina. Né? Então, assim, essa foi uma interpretação que eu achei que seria legal para mostrar, né? A criança, ela foi posicionada no terço inferior direito e no alto, com a cabeça na intersecção, ela ganha o ponto de destaque. Todo o espaço vazio que fica à esquerda dela valoriza o ponto focal, né? Que é o rosto da menina, certo? Nesse exemplo, aqui do lado, a figura principal ficou alinhada à linha vertical da esquerda. Na linha vertical da direita, o foco foi para o texto. As linhas horizontais, elas marcam os pontos de ancoragem. O que são pontos de ancoragem? São pontos que alinham as imagens. Isso traz equilíbrio na composição e impede que os elementos pareçam soltos, pareçam jogados no canvas. É muito importante. Eu vou falar mais sobre ponto de ancoragem mais para frente. Mas como eu sempre explico, com o tempo e a observação e usando a intuição, você acaba fazendo isso automaticamente. Você sente quando falta equilíbrio, sabe? Você sente que quando tem um buraco, né? Então, assim, essa obra, por exemplo, eu não usei as linhas guias, mas elas, sim, na hora que eu estava criando, eu não usei, entendeu? Mas elas acabaram se encaixando perfeitamente, porque o olhar da gente, ele vai ficando apurado para isso, buscando esse equilíbrio, né? E uma dica importante é que quando você olha a peça pronta e tem algum local que você olha e causa desconforto, provavelmente é porque está faltando ponto de ancoragem, tá? Porque tá desequilibrado, tá bom? Agora, quando você deve usar a regra dos terços? O básico dessa regra é lembrar que essas composições são fora do centro. É legal você pensar que nem tudo que é centralizado, coisas que não são centralizadas também podem funcionar bem, também pode ficar bem legal, entendeu?
Na maioria das vezes, os artistas iniciantes, eles colocam o ponto focal no centro do canvas, né? Você vai lá e coloca, assim, tipo, no centro, né? E, assim, não tá errado isso. Tem muita composição central que fica bonita, né? Mas o que a gente está falando é que, embora essa composição central possa ser uma maneira muito forte de compor narrativa, que você pode usar em outras criações, você sabe, se você usar demais o tempo todo, ela pode causar uma monotonia, pode ficar meio entediante, né? Então, o que eu estou falando é, vamos arriscar e tentar deixar essas criações mais interessantes usando a regra dos terços. Na imagem aqui do lado, eu deixei o ponto focal isolado no terço superior direito, para você entender que muitas vezes não é necessário misturar vários elementos no canvas. Também inclui um ponto de ancoragem no terço inferior esquerdo, criando equilíbrio e harmonia na composição. Então, assim, se você está buscando mais criatividade nas suas composições, você vai descobrir a regra dos terços como uma aliada nessa busca, né? Uma aliada que te dá uma resposta rápida, simples, prática, para você conseguir tornar as composições mais criativas, mais dinâmicas, tá bom? Então, o maior problema com a regra dos terços é que ela não muda, mesmo quando muda o ambiente, os objetos mudam. Então, por exemplo, em alguns momentos você pode comprometer a sua composição e excluir ou incluir elementos que são importantes apenas para conseguir aderir à regra dos terços, né? E, então, de certa forma, é uma composição que pode limitar a sua criatividade se ela for sempre usada, sem prestar atenção no que de fato você quer transmitir. Então, a tua narrativa visual, ela vai ser necessário você encontrar um tipo de composição ideal para a sua narrativa, tá bom? A ideia principal é que a regra dos terços é que ela consegue introduzir uma pessoa que é iniciante na composição descentralizada, né? Na composição que sai do centro, tá bom? Nem sempre é necessário colocar a imagem exatamente nas linhas guias, como eu já falei. Você tenta enquadrar o seu ponto focal apenas um pouco fora do centro ou mesmo nos cantos mais extremos. Isso já faz muita diferença. Pessoalmente, eu uso bastante a composição central, especialmente se houver um assunto único, um assunto forte na cena, sabe? Quando eu quero realmente gritar, né? Mas não subestima também a composição central. Então, qual a conclusão sobre a regra dos terços? Ela deve ser muito explorada, especialmente para quem está começando, a aprender composição, quem está iniciando nessa jornada aí, tá bom? No entanto, à medida que você vai se tornando mais avançado, você vai começar a perceber que uma boa composição não se refere a seguir regra nenhuma, nem dos terços, nem do quadrado, nem da meia-lua, que eu já passei para vocês. Nenhuma regra, de forma rígida, assim, por mais criativa, por mais prática que ela seja, ela vai responder a uma narrativa. O que vai responder à narrativa é o que vocês forem criar, né? Então, você tem que compor cada criação de acordo com as próprias demandas daquela criação. Mas aí é uma bela ferramenta para ajudar quem está começando. Composições diferentes, elas serão ideais em diferentes situações. Enquanto a regra dos terços funciona bem para algumas criações, ela não é a única maneira de organizar elementos no canvas. Na verdade, qualquer tipo de composição pode ser bonita. Então, basta você usar o seu olhar, o seu feeling, a sua intuição e a sua criatividade.